Legal, vamos começando então, o pessoal já vai entrando. Sejam todos bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fazendo as apresentações, eu sou Leonardo Chaves, coach e mentor especializado no mercado de TI. Sou membro da Sociedade Brasileira de Coaching, analista comportamental pela Inermetrics e sou idealizador da Upgrade Academy, onde eu capacito profissionais de TI a terem sucesso. Eu trabalho com desenvolvimento de softwares há mais de 25 anos, tendo exercido vários níveis e cargos relacionados a esse nicho. Desde operador de computador, né, programador júnior, pleno, sênior, arquiteto, líder de time, gerente e diretor de tecnologia. Hoje eu invisto o meu tempo empreendendo um negócio de mentoria, desenvolvendo profissionais de TI em competências pouco usuais para esse tipo de profissional. Eu conheci e conheço, na verdade, muitos programadores, analistas, POs, né, técnicos geniais, de alto potencial, se sentirem desmotivados porque não são reconhecidos, cara. Né, porque os prazos que eles têm vêm goela abaixo, porque não vêm ou não lhe contam o resultado dos seus projetos, né, não tem proximidade com as suas lideranças, muitas vezes eles não são convocados para as reuniões importantes e de seu interesse, né, e assim, mesmo estudando muito, cara, trabalhando depois do horário, fazendo o possível para resolver todas as demandas, não são promovidos nem lembrados. Esses profissionais, eles estão sempre investindo em aprendizado, né, buscando aprender uma nova linguagem, uma nova metodologia, né, tentando se fazer visível para sua liderança, almejando reconhecimento e promoção. E o que eles se tornam quando continuam investindo cada vez mais em conhecimento técnico? Um técnico melhor. O fato é que a liderança não considera apenas o conhecimento técnico para valorizar ou promover. Para falar a verdade, considera muito pouco. Porque se você está hoje trabalhando com isso, já provou que é tecnicamente competente para quem lhe contratou, bastando apenas manter o seu conhecimento atualizado. E eu falo isso com convicção, porque eu já liderei centenas de programadores, e o que mais importava na hora de um feedback corretivo, ou de uma promoção, era a sua capacidade de planejar, cara, de lidar com pessoas, de trabalhar em equipe, a sua iniciativa e a sua acabativa também. Né? Competências essas, na verdade, né, que chamamos de soft skills, né, pouco desenvolvidas por esse profissional e, por isso, um diferencial para quem o faz. Quando eu descobri, gente, esse gap na minha carreira, entre aquilo que eu estudava e aquilo que me promoveria, né, eu tampei esse buraco e cresci exponencialmente, né, sem perder a minha essência. Ou seja, eu continuei sendo um programador raiz. E eu fiz dessa trajetória, cara, a minha missão. Hoje eu ajudo programadores, analistas, técnicos em geral, né, desse nicho, a desenvolverem sua carreira através do desenvolvimento de suas soft skills e de um planejamento bem elaborado de desenvolvimento. Muito bem. No vídeo que eu vou apresentar hoje, eu vou lhe mostrar como é que se estabelece metas realistas para fazer um planejamento estratégico. Quem me acompanhou desde a primeira live seguiu com o propósito de desenvolver um plano para a sua carreira, né, partindo do entendimento de qual é a sua competência de alavanca,
né? Aquela que, se você der um pouco mais de foco, irá influenciar positivamente o maior número de competências. Deixa eu só conferir o microfone aqui, porque ele brilhou, achei que... Ah, não, tá funcionando. Depois, gente, né, o que nós fizemos? Nós demos clareza para o nosso plano. Né, nós aprendemos que devemos ser o mais específico possível ao pensar nos resultados que queremos alcançar, né, e assim os estabelecemos. Nós descobrimos sobre os nossos talentos, as nossas forças, né, ou seja, os recursos que devemos utilizar se quisermos ter sucesso na execução do nosso plano. E, além disso, nós aprendemos como é que essas forças podem influenciar as oportunidades que temos para atingir o nosso objetivo, né? Além de nos defender contra as ameaças que podem nos atrapalhar. Né? Nós fizemos crescer o nosso nível de comprometimento com esse plano, aprendendo a negociar com sabotadores que atrapalham, que jogam a gente para baixo, né, quando a gente está realizando. E, por último, nós aprendemos um modelo que nos dá ganho de produtividade e um alívio mental, cara, um alívio mental por garantir que tudo que temos para fazer seja de fato feito. Então, no ponto que nós chegamos, nós estamos praticamente prontos para agir. Todo esse processo, né, que passamos, das lives que a gente fez e tal, nos fez enxergar quais ações vamos empreender para atingir o nosso objetivo, seja ele qual for, né, o que você estabeleceu. Só que não basta apenas saber o que você precisa fazer. Você precisa estabelecer metas. Muito do que vocês vão fazer não está relacionado apenas a uma ação. Um plano, ele é, na verdade, um composto de várias ações. Assim, você vai acabar impactando várias áreas da sua vida e, por isso, ele precisa de mais objetividade sobre como é que isso vai acontecer. E quando nós estabelecemos os resultados esperados, né, aquilo maior que queremos alcançar, né, nós estabelecemos um objetivo estratégico macro, né, que praticamente podemos dizer que hoje, né, por tudo aquilo que a gente viu, ele é o nosso propósito. Só que, para atendê-lo, precisamos agora quebrá-lo em outros pequenos objetivos, também estratégicos, mas que contribuem, na verdade, para alcançá-lo. Portanto, né, até para a gente não se confundir, a partir de agora eu vou chamar o nosso resultado esperado, né, aquilo que a gente definiu lá na terceira live, de propósito, tá? Para que ele não se confunda com os outros objetivos que agora nós vamos estabelecer. E, para isso, gente, existem duas ferramentas que nós vamos utilizar, que, na verdade, são ferramentas utilizadas também em empresas, na elaboração de seus planejamentos, tá? Que é o mapa estratégico e as OKRs. Mapa estratégico, gente, ele é uma diagramação do nosso plano, né? Eu não sei se essa é a melhor palavra que eu posso usar, mas é isso mesmo. Trata-se de um modelo visual dos objetivos que precisamos atender para que tudo dê certo. E as OKRs são assim, de uma forma bem resumida, elas são os nossos indicadores, tá? OKR vem do inglês Objective Key Results, né? Onde define-se que, para atender um objetivo, né, um objective, certo?
nós precisamos de key results, né? Ou seja, resultados-chave, né? Pegando do inglês aqui, né, da tradução. Então, por isso são Objectives Key Results, tá? As OKRs foi, na verdade, um modelo implementado pela Google, né, que se espalhou pelo mundo. E muitas empresas hoje utilizam esse método no lugar do Balance Scorecard, tá? Que é muito mais complexo e dá muito mais trabalho para acompanhar os projetos, né? As OKRs, elas têm a vantagem de serem simples e de toda organização ter o conhecimento sobre eles. Só que aqui para nós, né, as OKRs, né, bem da verdade, elas serão úteis pela clareza na implementação. Vocês vão ver aqui, né, eu trouxe um exemplo, né, e eu vou colocar para vocês verem, né, como que eu utilizei as OKRs e como que eu modelei o meu mapa estratégico dentro do meu plano. Claro, com uma adaptação. Hoje o que eu sei é bem diferente daquilo que eu sabia na época que eu trabalhei no meu planejamento. Então eu dei uma adaptada como se eu estivesse executando o meu plano hoje, né, de forma didática, vai servir muito bem de exemplo. Mas primeiro, eu gostaria de entrar com um template que a gente tem que ter em mente quando nós chegamos nessa fase do nosso planejamento, para a gente conseguir elaborar as nossas OKRs e até mesmo o nosso mapa estratégico, tá? Quem está me vendo aqui pelo YouTube, pelo Facebook, consegue ver o meu cavalete, eu coloquei o template ali. Quem está no Instagram não consegue, eu vou replicar minha tela, eu vou fechar aqui os comentários. Espera aí só um minuto. Eu vou replicar. Peraí, vamos lá. Aqui. Mas eu fiquei com a telinha na frente. Bom, não sei como é que vocês estão vendo aí, mas eu acho que dá para entender. Eu vou falar aqui um pouco, eu acho que... enfim, vai dar para entender. Olha só, gente, isso daqui é um template, é uma sintaxe, tá? De como que deve ser a leitura de um objetivo e como que deve ser a leitura, na verdade, como que deve ser a construção das metas, tá? Então, é uma sintaxe mesmo, na verdade. Então, olha só. Tal como eu falei, os resultados esperados, aquilo que a gente definiu lá no início, na terceira live, ele, né, que até então eu tratei como objetivo, ele vai passar a ser agora o nosso propósito. Agora nós vamos elaborar os nossos novos objetivos, aqueles que se conectam a favor, né, em busca do nosso propósito, ok? E um objetivo, gente, quando a gente elabora, né, um objetivo, ele precisa ser inspirador, qualitativo e factível. Tá? Então, assim, tal como eu falei antes lá né, quando a gente estava pensando em resultados esperados, a gente tem que tentar ser o mais específico possível, tá? Mas considerando os objetivos, eles têm que ser inspiradores, tá? E eles têm que atender a uma dimensão da sua vida. Quando a gente está elaborando um planejamento, e isso vale para as empresas também, claro que o planejamento pessoal tem uma definição um pouco diferente, eu vou comentar aqui. Mas um objetivo, gente, ele se encaixa em uma dimensão, são 4 dimensões que a gente trabalha em um planejamento pessoal, tá? Que é a dimensão de aprendizado, a dimensão profissional, dimensão financeira e a dimensão pessoal. Essas 4 dimensões compõem as 4 principais dimensões da nossa vida. Então, todo objetivo que a gente cria, ele está inserido em uma dessas dimensões. Ok? Então, por exemplo, quem está trabalhando aqui comigo num planejamento para desenvolver a carreira,
nós podemos criar aqui vários objetivos. Nós temos objetivos na dimensão financeira. Poxa, eu quero ganhar mais. Esse é um objetivo, ele é bem específico, eu quero ganhar mais, eu consigo né, colocar ali eu consigo mensurar se eu estou conseguindo atender aquele objetivo ou não. Ele é inspirador, não é verdade? Então, um objetivo estratégico da dimensão financeira, que eu quero atender para eu conseguir desenvolver minha carreira. Um outro exemplo, eu posso ter um objetivo de aumentar a minha autoridade. Bom, para eu desenvolver a minha carreira, né, que é o meu propósito atualmente e tal, eu preciso atender um objetivo de aumentar a minha autoridade entre os colegas, com a minha liderança. Isso também pode ser um objetivo para ser atendido. Tá? E esse objetivo último que eu falei, né, de aumentar a minha autoridade, ele já se encontra na dimensão profissional. Certo? Eu posso ter um outro objetivo aqui também, que, né, por exemplo, né, por exemplo, na dimensão do aprendizado, eu posso ter um objetivo que é desenvolver a minha comunicação. Poxa, né, eu imagino no meu plano, né, assim, inspirado em todo o trabalho que a gente fez anteriormente, as outras ferramentas que a gente utilizou, né, por exemplo, eu identifiquei que eu tenho uma força muito grande relacionada ao amor-aprendizado, então eu gosto de ler muito, e a minha competência de alavanca lá no início, não essa última agora, mas eu comentei aqui que a minha competência de alavanca, quando eu fiz o meu primeiro planejamento, era a comunicação. Falei, poxa, então eu posso, perdão, eu posso desenvolver ainda mais a minha comunicação, aprender mais como que eu posso influenciar as pessoas por meio da oratória. Então, isso está na dimensão de aprendizado. Eu crio esse objetivo na dimensão de aprendizado. Ok, gente? Então, esse é o modelo para elaboração de objetivos. Ele tem que ser inspirador, qualitativo, factível e ele tem que estar inserido dentro de uma dessas 4 dimensões que eu mencionei aqui: pessoal, profissional, financeira e de aprendizado. Perdão. A nível de informação, quando as empresas fazem um planejamento estratégico, elas têm dimensões parecidas, né? A empresa tem uma dimensão financeira, tem a dimensão comercial, tem a dimensão de desenvolvimento, é muito parecido com o planejamento pessoal, tá? Na verdade, o planejamento pessoal, ele herdou desse modelo empresarial de se planejar, mas né, só mudando essas variáveis aí. Bom, gente, para elaborar as nossas metas, aqui tem um critério muito importante que ele precisa ser atendido. Eu não sei se eu comentei isso anteriormente nas outras lives, mas uma meta, ela precisa ser smart. Eu vou comentar um pouco a respeito do que isso quer dizer, tá? Aqui no Instagram eu tô mostrando ali metas, tá cortando ali smart, mas dá para ler ali. Né? Seguindo uma sintaxe, como é que eu torno uma meta smart, gente? A minha meta, ela tem que ser uma frase, tá? Onde eu tenho um verbo, eu tenho que fazer alguma coisa. Se uma meta não atende a essa sintaxe, ela está errada. Isso é requisito para eu ter uma meta. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que ter um verbo ali. Eu tenho que ter, para uma meta ser eficaz, ser eficiente, eu tenho que ter uma métrica, eu preciso mensurar se eu estou atingindo aquela meta que eu estou estabelecendo para mim. E eu tenho que ter um tempo, né? Ou seja, uma time box, né? Eu tenho que ter um prazo para atingir aquela meta, para que aquelas coisas aconteçam. Isso é requisito, gente. Então, assim, nesse momento que a gente está trabalhando agora no nosso planejamento, agora nós estamos escrevendo as ações que a gente vai precisar executar, né? A gente está na fase da ação. Eu preciso obedecer essa sintaxe, né, como requisito para eu conseguir elaborar as minhas metas, tá? Eu vou mudar aqui o meu cavalete, eu vou pedir só licença aqui um minutinho do microfone do Instagram para eu entrar numa explicação mais detalhada sobre Smart. Só um minutinho aqui, peraí. Voltei. Deixa eu mudar aqui agora quem está no Instagram. Não sei se vai dar para ver direito. Mas vamos tentar. Eu vou fazendo a leitura aqui, acho que dá para pegar.
Olha só, gente, quem está me vendo aqui no Facebook e no YouTube. O que é SMART, gente? SMART, né, como requisito para uma meta, significa S, specific, né, do inglês, ou seja, a meta ela tem que ser específica, né? Metas devem ser específicas, claras, objetivas, sem espaço para questionamentos. Ok? Então, ou seja, eu preciso fazer aquela coisa, alcançar aquela meta, aquele valor, atingir aquele objetivo em tanto tempo. Ok? Ela tem que ser clara, não pode ter dúvida, não pode ser subjetivo, tá? Mensurable, né? SMART, S-M, mensurable, tem que ser mensurável. Ou seja, você precisa medir se aquela meta foi cumprida ou não. O A vem de achievable, né? Ou seja, ela precisa ser alcançável. Tem que ser possível de ser alcançada dentro de um prazo estabelecido. Não dá para você colocar uma meta impossível de ser estabelecida, né? Isso aqui parece básico, banal, mas assim, muitas empresas, muitas pessoas, às vezes, colocam metas superestimando a sua capacidade. Então não pode. Da mesma forma também que você não pode subestimar a sua capacidade. Uma meta ela tem que ser desafiadora também. Então aqui você tem que encontrar um bom senso ali para você atingir o ponto de equilíbrio entre o que é desafiador para você e o que é atingível. Tá? O R do SMART é de relevant, né? Ou seja, ela tem que ser relevante quanto ao objetivo que você busca atingir com aquela meta. Ou seja, não basta você, por exemplo, para melhorar a minha comunicação, eu vou fazer, sei lá, eu vou ler vários livros de psicologia. Pô, não tem nada a ver com o negócio, né? Então tem que ser relevante para atingir aquele objetivo. E por último, né, do SMART, o T tem que ter um prazo. O T vem de time box. Né? Ou seja, não adianta você ter uma meta se você não tem um prazo para você atingir aquilo dali. Tá? Para a gente conseguir construir um planejamento, gente, um plano, todas as nossas ações que nós vamos empreender precisa obedecer esses critérios. Ok? Isso é requisito. Para o planejamento dar certo, esses critérios têm que serem obedecidos. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um mapa estratégico. A partir do momento que a gente tem bem elaborado esses conceitos, a gente pode partir para o mapa. Eu gosto de ir para o mapa antes de ir para as metas, porque ele nos faz enxergar de forma visual quais são os nossos objetivos. Aqui a gente precisa de um pouco de inspiração. Tá? Eu vou explicar um pouco como é que eu fiz o meu mapa para o meu desenvolvimento e depois, a partir dele, eu consegui estabelecer os meus indicadores, as minhas OKRs. Tá? Deixa eu já mudar aqui no Instagram para o meu mapa. Aí, já mudei. No Instagram não tá ficando bom, acho que não dá para mexer na imagem. Bom, mas eu vou seguindo aqui, acho que vai dar para entender. Deixa eu mudar aqui no quadrinho só um minuto. Gente, olha que massa isso. Isso daqui, gente, é um mapa estratégico do meu plano. Sabe assim, toda empresa que faz um planejamento estratégico, né, passa por todas as fases que nós passamos, né, dentro de um contexto corporativo, né, empresarial. E, cara, fica muito claro para quem desenvolve um planejamento estratégico, né, normalmente é a diretoria da empresa que faz e tal, quando você entende qual é o propósito que você precisa alcançar, né, que é o que eu mencionei aqui quando a gente trabalhou na terceira live, os nossos resultados esperados. Então, quando você tem aquilo claro e consciente, poxa, tudo aquilo que eu fizer tem que buscar atender aquilo. E você aplica nas 4 dimensões, pessoal, financeira, profissional e aprendizado, os objetivos que você precisa atingir para alcançar esse propósito. Então, olha só, gente, quando eu trabalhei no planejamento estratégico, né, da última empresa que eu trabalhei, e quando eu fiz o meu, eu faço o planejamento de baixo para cima.
É como se seguisse Até interessante, isso aqui eu estou me tocando agora. Vocês podem ver que o planejamento ele tem uma sequência de conexões, né? Um objetivo se conecta no outro, porque um acaba influenciando o outro objetivo. É isso mesmo, é assim mesmo, tá? E ele parte sempre do desenvolvimento. Quando você faz um planejamento estratégico, inclusive um planejamento de empresas, você sempre parte daquilo que você precisa se desenvolver para melhorar, para se melhorar, para atingir os seus objetivos. É natural e é dessa forma. E um objetivo acaba influenciando no outro. Então vamos lá, no meu raciocínio, no meu planejamento pessoal, e eu estou falando isso de exemplo para que vocês façam isso nos seus. Partindo da dimensão de aprendizado, pensando no objetivo que vocês têm. Então, no meu caso, eu tinha um objetivo de desenvolver a minha carreira. Putz, eu quero me promover, cara. Eu quero desenvolver a minha carreira, que eu quero liderar pessoas, eu quero ser promovido, é isso que eu quero para mim. Beleza. O que eu preciso aprender? O que eu preciso atender de objetivo na minha dimensão de aprendizado? Bom, eu, considerando os meus pontos fortes e todas as outras coisas que eu identifiquei nas outras ferramentas que eu utilizei, eu preciso desenvolver minha comunicação. Porque eu sei que a comunicação é uma soft skill importantíssima, fundamental. Se eu quiser influenciar as pessoas, se eu quiser liderar as pessoas, ela é uma das competências mais valorizadas por qualquer líder e por qualquer atuação que eu venha exercer no mercado, em qualquer profissão. Então, eu precisava desenvolver minha comunicação. E eu coloquei isso aqui como um objetivo. Esse objetivo, gente, ele ainda não está mensurável. Vocês estão entendendo, gente? Ele é apenas um objetivo inspirador. Eu sei que se eu desenvolver a minha comunicação, se eu aprender como me comunicar melhor, como influenciar as pessoas, eu vou conseguir desenvolver a minha carreira. Eu me direciono, ainda não sei como, mas eu vou em direção ao meu objetivo estratégico, meu grande objetivo. Então, ok, coloquei isso aqui como objetivo para ser atendido. Eu precisava desenvolver minha comunicação. E uma outra coisa que eu precisava desenvolver também, na verdade, eu não tinha tanta consciência do quanto isso era importante como eu tenho hoje. Tá? Então, isso, igual eu falei, isso aqui eu estou até adaptando um pouco, né, com o nível de conhecimento que hoje eu tenho. O autoconhecimento, cara, é fundamental para qualquer um que quer se desenvolver. O que é o autoconhecimento? É você saber quais são as suas forças, saber quais são os seus valores, o que te motiva, o que te desmotiva, como é que você se comporta frente a várias situações da sua vida, como é que você prefere se comportar, como é que você adapta o seu comportamento em determinada situação, se aquilo está diferente do seu natural, se aquilo te causa estresse, não causa estresse. Sabe assim, essas informações, gente, elas normalmente, né, você consegue obter com os assessments. Então a gente até fez um aqui, né, em uma das lives que eu trouxe, que foi o assessment do VIA. Né? O VIA é uma ferramenta de assessment que te ajuda, que te ajuda a melhorar o seu autoconhecimento. Você sabe mais a respeito dos seus talentos, das suas forças de caráter, dos seus valores. Existem outros vários assessments no mercado. Eu cheguei a fazer o MBTI, muito conhecido também, o Assessment Alpha, que ele é específico para líderes, e o Advanced Insights Profile, que é um assessment sensacional. Esse eu, inclusive, me especializei, ele é da Inermetrics. Hoje eu sou analista comportamental e aplico esse assessment nos meus clientes, tá? Então ele dá uma visão sensacional do seu aspecto comportamental, de valores, né, do que te motiva e dos seus talentos. Mas, enfim, autoconhecimento, ele é um objetivo que eu preciso atender aqui no meu plano se eu quiser desenvolver a minha carreira. Eu preciso atender esse objetivo. Tá aqui, ó. Tá na minha dimensão de aprendizado. Beleza, aí fala assim, porra, Léo, legal. Então, você vai aprender a se comunicar melhor e você vai aprender, né? Você vai desenvolver o seu autoconhecimento através dessas ferramentas, através de coaching, de terapia, whatever. Né? Enfim, você vai buscar isso daqui. Beleza. Fazendo isso, na dimensão profissional, o que você precisa ser? Quais são os objetivos que você precisa alcançar para você desenvolver a sua carreira? Que esse é o meu objetivo. Né? Eu preciso desenvolver minha carreira, eu quero ser promovido, tal, essas coisas. Qual que é o objetivo que eu precisava cumprir para que isso fosse, né, para que isso se tornasse possível, realizado?
Bom, eu precisava ser reconhecido e valorizado. Essa, gente, na verdade, era uma dor muito grande minha. Né? Eu era programador, eu era desenvolvedor, e eu não me sentia valorizado, eu não me sentia reconhecido. Né? Enfim, era uma dor que eu tinha, hoje é uma dor muito comum em muitos profissionais que eu vejo, que eu acompanho, que eu atendo, né, que eu converso, que eu já liderei, a gente conversa com as pessoas, né, você vê que é as mesmas dores, né, o tempo passa e as coisas não mudam, impressionante. Mas, ou seja, eu tinha essa dor, eu precisava ser reconhecido, eu precisava ser valorizado. Para eu me promover, eu precisava atender esse objetivo, ainda não sei como, eu sei que eu precisava ser reconhecido. Como é que eu vou ser promovido se eu não for reconhecido? Certo? Então, eu coloquei aqui como um objetivo profissional, tá? E um detalhe, eu sabia, olha como é que as coisas se conectam, gente. Né, no meu processo de ideação, de criação, né, de criação aqui, eu sei que para eu ser reconhecido, para eu ser valorizado, eu precisava melhorar a minha comunicação. Concorda? É fundamental, gente, melhorar a comunicação, precisa ser reconhecido. Eu precisava me comunicar melhor com os meus líderes, eu precisava, sei lá, valorizar o meu passe, né, me promover. Quando eu falo promoção também, eu precisava me promover mais. E isso eu podia fazer como? Me comunicando melhor, falando melhor sobre os meus projetos, sabe assim, valorizando aquilo que eu construía. Então, ou seja, a minha comunicação, se eu desenvolvo a minha comunicação, ela influencia atender a esse objetivo. Não quer dizer que esse objetivo depende da minha comunicação, não. Quer dizer que ele influencia. Mas quando eu crio essa relação entre eles, gente, isso me dá muito mais direção no meu planejamento. Sabe, me dá muito mais direção, muito mais importância. Da mesma forma que o meu autoconhecimento, né, quem está no Instagram, não, dá para ver também. O meu autoconhecimento, eu também puxo uma setinha aqui, ó. Ele contribui para que eu possa ser reconhecido. Do mesmo jeito, afinal de contas, eu vou ter consciência dos meus talentos. Então eu vou conseguir evidenciá-los. Vocês estão entendendo, gente, como é que é estratégico esse tipo de coisa? Ou seja, eu penso nas ações que eu preciso empreender aqui agora no meu plano, na dimensão de aprendizado, ou seja, aquilo que eu preciso aprender para que dê certo, inclusive outras ações que eu vou executar para seguir adiante com o meu plano. É dependente, uma coisa depende da outra. Então, beleza. Para eu ser reconhecido e valorizado, né, vou tomar algumas ações, tem algumas medidas que eu preciso tomar. Lá na frente eu vou mostrar os OKRs que eu criei para isso. Uma outra coisa que eu pensei também, né, que é importante que eu tivesse atendido para o meu plano dar certo. Autoridade, cara. Eu precisava construir autoridade. E assim, gente, no meu plano, o que não quer dizer que é o mesmo de quem está me acompanhando, de quem está me assistindo aqui nesse vídeo, né, que quer desenvolver a sua carreira, mas no meu planejamento eu queria liderar. Tá? Então, o meu plano de desenvolvimento de carreira, necessariamente eu tinha que me promover a um cargo de liderança. Isso não quer dizer que de todo mundo é. Tem gente que talvez queira se promover a um cargo técnico de maior nível e tá tudo certo, não tem nada de errado não. Mas o meu, eu tinha que me promover à liderança. E para eu fazer isso, né, no meu plano, eu tinha que desenvolver a minha autoridade. E a minha autoridade era a minha autoridade com os colegas. Olha só que doideira, gente. Autoridade é diferente de poder. Ok? Poder, ele é dado quando você assume uma função, assume um cargo. A autoridade você conquista. E para eu atender o meu objetivo, né, que era me promover, que era desenvolver a minha carreira, assumir um cargo de liderança, eu tinha que conquistar a autoridade antes do poder. Cara, vamos pensar até aqui, por exemplo. Scrum Master. Cara, Scrum Master, eu falo isso sempre. É um papel extremamente desafiador, porque é um cargo que precisa de autoridade sem poder. Sabe assim, eu falo desafiador, tu não falou outra coisa, porque é foda, né? Você tem que se desenvolver para você conseguir exercer bem esse papel, não é fácil. Quando você tem poder,
Não quer dizer que você tem autoridade, não, mas assim, autoridade, você tem o respeito das pessoas, né, que te seguem, as pessoas passam a te seguir, elas fazem as coisas porque elas gostam de você, porque elas te respeitam, e não porque você mandou elas fazer, porque você tem poder. Então, né, eu dei o exemplo aqui do Scrum Master, porque para mim é um dos papéis mais desafiadores que hoje a gente tem, né, em execução, muito comum nas empresas, né, que trabalham com desenvolvimento de software, porque é um papel que tem que ter muita autoridade sem poder, cara, é foda, né? Mas, ou seja, eu coloquei isso aqui como objetivo para mim. Eu preciso desenvolver a minha autoridade antes de ter poder. É um objetivo que eu precisava atender. E aí tem o meu plano que eu fiz para conseguir fazer isso. Eu fiz. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Beleza, então isso aqui na minha dimensão profissional. Na minha dimensão financeira, muito bem. Qual objetivo eu poderia atender que me impulsionasse a realizar o meu propósito de desenvolvimento de carreira? E, gente, aqui, olha só, muito importante que eu vou falar. Os objetivos, gente, eles também têm que ser motivadores. Igual eu falei, eles têm que inspirar também. Então, no meu aqui, eu coloquei, por exemplo, ganhar mais. Aí um de vocês pode perguntar, Léo, se você ganhar mais, não quer dizer que você vai desenvolver a sua carreira com isso. Isso não é necessário para você desenvolver a carreira. Cara, é necessário para me motivar. Vocês estão entendendo? É claro que eu precisava ganhar mais, velho. Para que eu vou desenvolver minha carreira se eu não vou ganhar mais? Vocês estão entendendo? Eu precisava desse fator motivacional atendido, senão eu continuava fazendo a mesma coisa, programando. Eu gosto de programar também, às vezes eu programo aqui até hoje um pouco. Mas eu precisava ganhar mais. Isso aqui me inspirava a me esforçar em todas as outras coisas que eu tinha que fazer. Então eu coloquei isso como objetivo para ser atendido. No meu plano eu tenho que considerar, eu tenho que ganhar mais. De mesma forma, eu precisava aumentar as minhas reservas. Sabe? E uma coisa influencia na outra. Até retomando aqui, por exemplo, na minha dimensão profissional, ou seja, o fato de ser reconhecido e valorizado favorecia com que eu ganhasse mais. Afinal de contas, eu seria promovido. Eu assumiria mais responsabilidade. Então, por isso que ali o objetivo se conectou. A autoridade é a mesma coisa. Eu conseguindo autoridade, eu sendo reconhecido pela minha autoridade, a minha influência ali, isso me ajudaria a ganhar mais. Agora, aumentar as minhas reservas, que era um objetivo que eu precisava atender também, ele até tinha um outro propósito, além de desenvolver a minha carreira, né? Aqui ele servia para mim também como motivacional. Quem se conecta a ele é o fato de ganhar mais. Ou seja, eu ganhando mais, eu consigo influenciar o meu objetivo de aumentar as minhas reservas. Não quer dizer que uma coisa é dependente da outra, não. Eu poderia aumentar as minhas reservas sem necessariamente estar ganhando mais. Certo? Tem jeito, eu podia fazer aplicações e tal, mas enfim, ganhar mais influencia nesse objetivo. E por que eu queria isso tudo? Na minha dimensão pessoal, qual eram os objetivos que eu tinha para desenvolver a minha carreira? O que eu queria, além, né, por trás disso tudo? Assim, eu trabalhei nesse plano, gente, assim, muito antes de eu construir a minha família e tal, e eu tinha isso como objetivo. Né? Por incrível que pareça, eu queria me casar, eu queria ter filhos, eu queria segurança para formar a minha família, para ter uma coisa concreta. Né? Ou seja, se a gente desenvolve um planejamento de futuro, né? Um plano de carreira que seja, é para você construir um futuro. E para me inspirar, para dar motivo para tudo que eu fazia, eu coloquei um objetivo de construir a minha família. E assim, os objetivos de ganhar mais, é claro que influencia no objetivo de construir a família, e aumentar as reservas influencia no objetivo de segurança. Vocês estão entendendo até aqui, até agora, como é que está indo? Olha só, aumento as reservas, eu influencio na segurança. Segurança para minha família, né, talvez até me dá né, por exemplo, com essa segurança, né, das reservas, eu consigo equilibrar um pouco uma ameaça sobre uma empregabilidade. Se a minha empregabilidade caísse e tal, eu com reserva eu conseguiria me manter ali um pouco e tal. Então, todos os meus objetivos, gente, precisam fazer sentido
para mim, se interconectando. Tá? Esses objetivos que eu chamo, né, igual eu falei aqui, são objetivos estratégicos. Eles existem para que eu possa atuar em cada um de forma independente, tá? Em busca de atender ao meu propósito, aquele que eu pensei lá no início, né, nos meus resultados esperados. Até aí, ok, gente? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Deixa eu tomar uma água aqui, ver se alguém pergunta alguma coisa. Um de cada vez, tá, gente? Nossa, o Fernando perguntou qual que era o meu MBTI. Fernando, eu vou te confessar que eu não lembro. Não é ENFJ, não. Nossa, cara, mas... Putz, não vou lembrar agora, não. Depois eu vou até buscar a respeito disso e tal. Porque, assim, o MBTI foi um dos primeiros que eu fiz, sabe? E quando eu fiz o ADV, cara, Advanced Insights Profile, nossa, assim, ele para mim respondeu tudo que os outros todos que eu já tinha feito, sabe? É muito completo o do ADV, de verdade. Aí realmente eu não me lembro, já esqueci, tá guardado em algum lugar aqui. Gente, a respeito do mapa estratégico, do conceito de OKR, está tudo claro? Posso seguir então? Um de cada vez, por favor. Eu tirei os comentários, mas dá para subir um coraçãozinho ali, gente. Aê, tô vendo o coraçãozinho subindo, isso aí. Beleza, gente, eu vou para frente então. Vou seguir. Deixa eu mudar a página aqui agora, deixa eu migrar aqui pro Instagram. Aí. Nossa, agora vai ficar foda no Instagram. Peraí. Gente, aqui agora é o seguinte. Nós partimos para os OKRs. Os OKRs, como eu falei, eles são, né, Objective Key Results. São os resultados-chave que nós vamos identificar se nós estamos cumprindo para atender aquele objetivo. Tá? E aí, gente, a gente precisa de criatividade agora. Sabe? Por que criatividade? Porque agora é que a gente pensa nas ações. Inspirado, é claro, em todo aquele trabalho que a gente fez. Eu estou considerando as nossas forças, né? Eu estou considerando os nossos, o nosso SWOT que a gente fez aqui, né? Como é que as forças que nós temos conseguem aproveitar das oportunidades que a gente tem à nossa frente e tal. Então, tudo que nós trabalhamos aqui foi uma forma de inspirar, né? De nos dar insumos agora para começar, para pensar nas ações que nós vamos empreender para atingir os nossos objetivos, ok? Então, assim, no que eu estou mostrando aqui agora no quadro, quem está me vendo no Instagram, eu bati uma foto do meu quadro também. O que é isso aqui, gente? Isso daqui é uma tabela de OKRs, tá? Que foram especificadas em cada uma das dimensões para facilitar a visão. Eu não fiz um mapa estratégico ali, cada uma em uma dimensão diferente, uma dimensão aprendizado, uma profissional, uma financeira, uma pessoal. Agora eu vou definir os OKRs para cada objetivo, né, colocando dentro de cada dimensão que ela pertence. Né? Igual eu falei, as empresas algumas utilizam até hoje muito o Balance Scorecard, que segue até um padrãozinho parecido, né? As OKRs fazem a coisa ficar mais simples, na verdade. Mas então o que eu fiz? Não sei se vai dar para ver direito aí. Mas, por exemplo, na minha dimensão de aprendizado, eu tinha 2 objetivos, que era de melhorar a minha comunicação e a do meu autoconhecimento. Então, respeitando até a sintaxe, tá, gente? Que eu falei, eu tenho que ter um verbo, né? Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter um prazo definido, eu tenho que ter uma métrica. É assim que se especifica um indicador, uma OKR.
Então, eu já começo mudando a minha frase do meu objetivo. Lá no meu mapa eu coloquei comunicação, beleza, era visual. Não precisava mais do que aquilo para eu entender visualmente a respeito daquilo. Aquilo é para me inspirar, né, para fazer as conexões. Agora aqui eu tenho que ser o mais específico possível. Então o que está na comunicação? É melhorar, olha o verbo aí, melhorar a comunicação. Beleza. Como é que eu melhoro a minha comunicação? E aí que vem um plano. Beleza, Léo, como é que você vai melhorar a sua comunicação? Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um curso de oratória. E eu fiz, tá, gente? Eu fiz. Na época que eu exercitei isso aí, tinha um cara, um conhecido, né, do coaching que eu fiz, que o cara tinha um curso de oratória sensacional. Então eu fiz um treinamento de oratória com ele, entrou no meu plano. Gente, fazer um treinamento é objetivo, porque cumprindo aquilo dali, era um projeto, cumpri, fiz o meu treinamento, acabou. Estou andando com o meu plano, vocês estão entendendo? Então, fazer um curso de oratória é uma ação que eu entendi ser eficaz, que me ajuda a atingir o meu objetivo de melhorar a comunicação. Outro plano. Putz, eu vou ler alguns livros. Vou ler alguns livros que eu não tinha lido até então que vão me ajudar. Quais livros? Aqui eu coloquei a sigla, não dá para entender. Mas, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Puta, sensacional esse livro, cara. Obra best-seller, para mim, é o top, não tem melhor. Então, coloquei como meta. Vou ler esse livro, vou ler um outro livro sobre persuasão, agora eu não lembro o título dele direito. Os 7 Princípios da Persuasão, tá? E eu vou ler um outro livro sobre inteligência emocional. Também muito bom esse livro, né? Para me dar uma clareza a respeito das emoções, do entendimento e tal. E eu falei que eu ia fazer isso tudo em 4 meses. Tá aqui, ó. 4 meses. Eu coloquei esse prazo para mim. Precisa ter o prazo. Então, ou seja, se eu fizesse no meu plano o meu curso de oratória, ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ler os 7 Princípios da Persuasão e ler a inteligência emocional em 4 meses, eu atendia todos os OKRs do meu objetivo de melhorar a minha comunicação. Vocês estão entendendo, gente? Olha só. Aqui tem um toque muito importante que eu vou dar, porque muita gente se confunde, essa confusão era minha também, que as OKRs, os indicadores, teriam que medir o resultado daquele objetivo. Ou seja, o quão melhor eu estou na minha comunicação. Como é que eu vou medir a minha comunicação, se ela está boa ou não? Gente, isso é um erro. Isso é um erro. Você não pode medir esse resultado. Você tem que medir aquilo que você tem controle, as suas ações. Gente, de verdade, anota isso aí que eu estou falando, porque é onde a maioria das pessoas erram quando fazem planejamento. As metas estabelecidas têm que ser nas ações que vocês vão tomar. O que não necessariamente quer dizer que você vai ser um bom comunicador, não, mas você vai atender o seu objetivo. E basta. É o que você planejou. As suas metas têm que ser nas suas ações, no cumprimento delas. Ok, gente? Tá claro? Muita gente erra nisso. Eu me confundi muito no início também. Hoje, para mim, isso é claro, mas eu preciso enfatizar porque é onde mora muito erro, onde o pessoal faz os planejamentos. Ok? Vamos seguir. Meu outro objetivo do autoconhecimento que eu coloquei lá no meu mapa, aqui eu já coloquei o verbo promover o autoconhecimento. Promover o autoconhecimento, gente, um verbo. Eu precisava promover o meu autoconhecimento. Ah, Léo, como é que você vai fazer isso? Putz, coloquei uma meta para mim. Em um ano, eu faria um processo de coaching ou terapia. Na verdade, cheguei a fazer os dois, depois eu falei que vi que a terapia não tinha nada a ver, era coaching que eu precisava. E até a nível de informação, tá, gente? Terapia trata disfunção. Tá? Na época, quando eu busquei autoconhecimento, de fato eu procurei a terapia, mas foi um erro, um equívoco. Eu não tinha essa coisa. Apesar de te ajudar, né? Tem terapia que te faz regressão, esse tipo de coisa, mas, putz, não era esse o meu foco, eu precisava de um coach. Mas, enfim, fazer terapia ou coaching, eu coloquei isso. Fazer assessments,
Isso aqui na época eu não tinha consciência. Hoje eu tenho, mas então eu adaptei o meu plano, porque fazendo um plano desse hoje com o que eu sei, putz, entra sem dúvida como meta. Então fazer um assessment do ADV, que é esse que eu falei aqui, que eu acho que ele é muito bom, e o Assessment Alpha, que depois do Advanced Insights Profile, foi o segundo melhor que eu fiz, que te dá qual é o seu nível, qual é o seu estilo de liderança. É muito bom também. Eu dei um prazo para mim de 1 ano. Putz, em 1 ano eu tenho que fazer esses assessments, eu tenho que fazer um processo de coaching. Isso, se eu fizer isso, gente, atende o meu objetivo de promover meu autoconhecimento. Beleza? Entendido? Saindo do erro, tá, gente? Cuidado para não confundir. Como é que você vai medir o seu autoconhecimento? Não mede o autoconhecimento. Eu vou medir as coisas que eu fiz para promover o meu autoconhecimento. Então, se eu fiz aquilo, ok, estou no caminho certo, meu plano está andando. Profissional, minha dimensão profissional, gente. Meu objetivo de reconhecimento, né? Como é que é? Agora até esqueci como é que eu coloquei lá. Deixa eu voltar no Instagram aqui rapidamente, só para eu ser reconhecido e valorizado. Como é que eu mudei aqui no meu OKR? Eu mudei para obter reconhecimento da liderança. Assim, ficou claro para mim, gente, que para eu tornar aquele objetivo mais específico possível e colocando um verbo, o reconhecimento que eu precisava era da minha liderança. Então, eu precisava obter o reconhecimento da minha liderança. E como é que eu faria isso? Como é que eu conseguiria obter o reconhecimento da minha liderança? Putz, olha o que eu pensei, gente, que coisa maquiavélica. Eu pensei o seguinte, cara, nos projetos que eu estiver trabalhando agora, né, eu era programador, o que eu vou fazer? Eu vou provocar algumas reuniões com a galera, né, ou seja, num prazo de 1 semana ou 2, de ideias, cara. Tipo assim, putz, gente, a gente tá passando por isso, a gente evoluiu nisso aqui, que tipo de coisa a mais que a gente pode fazer de diferente e tal? Tipo, reuniões provocativas para que surgissem novas ideias, sabe? Por que eu fazia isso, gente? Porque né, a galera, todo mundo gostava daquele tipo de coisa, na verdade, né? Era uma reunião que beneficiava todo mundo, é óbvio, né? Todo mundo se contribuía lá com aquilo. Na época até eu não trabalhava dentro de um modelo tipo Scrum hoje, né? Que tem várias reuniões que ajudam nisso. Então, ou seja, foi uma campanha que eu que eu me coloquei, que eu avancei com ela, de que toda semana eu tinha que me reunir com a turma, né, com o time, com os meus pares, para a gente conversar a respeito do projeto, das coisas que a gente estava fazendo, como é que a gente podia resolver problemas comuns. E aí eu falava com o pessoal, né, eu tinha que ser íntegro com todo mundo, falava assim, galera, vocês acham que eu posso levar isso aqui para a nossa liderança, para, né, ver o que eles acham? Então, todo mundo concordava, não, beleza, assim, eu vou falar com todo mundo, tal, com fulano que pensou nisso, Beltrano e tal. Então, eu tinha muita ideia e eu dava os créditos né, de quem teve aquela ideia. Eu nunca deixei de fazer isso, porque isso é um erro muito comum também, gente. Às vezes a gente acha que a gente tem que se apropriar de uma ideia, né? O cara teve uma ideia do caramba, você fala que ela é sua. Puta, eu já vi um monte de líder errar, cara. Fala que a ideia dele é o vacilo, porque não precisa disso. Você não precisa assumir a propriedade daquela ideia. Você pode falar com quem você tem que falar para se promover a respeito daquela ideia e falar, foi o fulano que pensou, o cara teve a manha toda. O líder que está te avaliando, ele vai ver essa integridade sua e vai ficar muito melhor. Você não precisa ser o dono daquela ideia, não. Mas enfim, né? Isso aqui até saiu um pouco do foco. Mas, ou seja, eu criei isso para mim, gente. Como um plano, uma ação. Eu vou me reunir com a galera para a gente promover ideias. Para quê? Para que eu possa levar para a minha liderança com novas ideias dos projetos que a gente está fazendo. Isso me colocaria mais exposto, eu precisava me expor mais. E se eu chegasse munido de ideias de melhorias, porra, é o que a liderança quer ouvir da gente, não é verdade? E aí, olha só o que é mais que eu fiz para mim. Toda semana após aquela reunião, eu enviava para minha liderança um relatório de status report dos projetos. Cara, eu fiz isso sem ninguém me pedir. Eu arrisquei. Tá? Assim, existe uma premissa que eu gosto muito dela, que é o seguinte: se você quer ser
ser reconhecido, fazer melhor as coisas, né, pelo que você faz, você tem que fazer 20% a mais do que aquilo que você já faz. Você não vai ser reconhecido, você não vai ser valorizado se você não fizer 20% a mais, se você continuar fazendo a mesma coisa todo dia. Então, isso aqui para mim, cara, era 20% a mais do que eu fazia. Eu comecei sem ninguém me pedir, sem minha liderança me pedir, eu comecei a enviar relatórios de status report dos projetos. Toda semana, ó, nós estamos trabalhando nisso, a gente conseguiu avançar nisso, fulano pensou numa ideia legal e tal. Depois daquela reunião, eu mandava esse e-mail. E aí o cara queria, o meu líder queria me reunir comigo, Léo, me explica melhor como é que foi isso e tal. Olha o que eu provocava, gente. Vocês estão entendendo? E uma outra meta que eu estabeleci para mim é fazer networking. Então, olha só, gente, como é que eu mensurei isso. No meu plano, para eu conseguir obter reconhecimento da minha liderança, eu precisava fazer, né, na minha cabeça, pelo menos 8 reuniões, eu estipulei esse prazo para mim, vocês vão entender por quê. Eu precisava fazer 8 reuniões para ter ideias, para me fomentar de insumos, de coisas que eu poderia colocar num relatório que eu enviaria para minha liderança 8 vezes, né? 8 reuniões, 8 status reports que eu mandava para minha liderança com ideias e tal, como se fosse 8 relatórios. E eu também elaborei para mim de fazer networking, participar de eventos de TI, né, a Cespro fazia muitos eventos, todo mês tinha um evento interessante na Cespro, né, que é aqui de Minas Gerais. Então, eu participava de muitos eventos da Cespro, porque eu conhecia um monte de gente nova, trocava ideia e tal, pensando na minha força de comunicação. Além de eu estar desenvolvendo ela aqui, isso me ajudava. Lembra que uma coisa influencia na outra? Então, porra, já que eu estou desenvolvendo a minha comunicação, eu vou aproveitar e vou criar uma meta de fazer network para mim. Afinal de contas, eu estou aprendendo, eu sou bom nisso. Tá claro, gente, assim, vocês estão conseguindo conectar as coisas? E eu coloquei isso como meta. Então, para eu obter reconhecimento da minha liderança, eu tinha que cumprir eu tinha que cumprir esses objetivos. A live do Instagram terminou, eu vou abrir uma nova aqui, só um minutinho. Então, estamos voltando. Voltamos. Beleza, continuamos aqui então. Vamos lá. O próximo objetivo, gente, conquistar a autoridade. Putz, eu tinha que conquistar a autoridade da galera. Olha só, lá no meu mapa só tinha autoridade, né? Pelo que eu me lembro lá, não sei. Deixa eu voltar a imagem aqui para o Instagram, calma aí. Ativa o comentário. Aqui, tá lá. Conquistar a autoridade. Então, vamos lá, vamos continuar. Beleza, como é que eu atendo esse objetivo, gente? Como é que eu faço um plano para eu conquistar a autoridade da galera? Olha só o que aconteceu, gente. O fato de eu promover aquelas reuniões que eu mencionei, eu provocava reunião com a galera, influenciava o povo a pensar uma coisa diferente, a resolver um problema, ter ideias e tal. Para esse objetivo, isso também criava autoridade para mim. Afinal de contas, eu tomava uma ação, de forma ativa, né? Isso está ruim dessa forma, mas, ou seja, eu tomava uma iniciativa de provocar nas pessoas ideias e eles passavam a me respeitar por isso, ou pelo menos eu entendia que sim. Sabe? Então, isso entrou também como uma meta para eu conseguir conquistar a autoridade do pessoal. Com essas reuniões que eu provocava, ninguém tinha me pedido, eu conseguia conquistar a autoridade da galera, porque eles viam em mim uma ponte ali com a liderança. Então, isso também entrou no meu plano ali. Apesar de ter sido a mesma ação, não tem problema não, posso colocar ela ali, uma meta de 8, a mesma lá do outro lado. Uma outra ação que eu tomei, gente, isso aqui foi o bicho, mas na minha tentativa, isso aqui eu pedi primeiro para ajudar. Então, o que acontece? Quando eu estava elaborando esse plano, eu comecei um projeto novo, né? Eu era arquiteto desse projeto e tal, e nas conversas que eu tive com a minha liderança, a gente precisava contratar pessoas. E aí eu me propus, eu falei, cara,
deixa eu fazer a seleção das pessoas, né? Porque eu sei muito bem de tudo aquilo que a gente está passando, do que a gente está fazendo e tal. Então, deixa eu ajudar tudo que for contratação, deixa eu participar da seleção e tal. E o cara topou. Então, isso, gente, que eu fiz quando eu passei a contratar pessoas para trabalhar naquele projeto que eu estava trabalhando na época, era de alguma forma para atender o meu objetivo de conquistar a autoridade. Porque, fala sério, o cara que te contrata, né, aquele que está lá participando da sua seleção, a pessoa que vai entrar não vai respeitar aquela pessoa? Vocês estão entendendo assim como é que eu elaborei esse planejamento? Essa ação, na verdade? Eu falei, porra, eu vou chamar os caras. Quem está aqui dentro, beleza, eu tenho um esforço para conquistar a autoridade dele. Agora, se eu contratar uma pessoa para entrar, ela já entra com uma autoridade reconhecida sobre mim. Então isso fez parte de um plano. Olha isso, eu estou revelando meu lado. Mas fez de verdade, sabe assim? E não tem nada de errado com isso, gente. Isso foi íntegro, foi verdadeiro. E me ajudou, na verdade, isso me impulsionou. E aqui eu coloquei como meta todas as contratações possíveis. Eu escrevi todas elas, na verdade. Tá? Então não perdia uma. Não perdia uma. E, por último, uma outra coisa que eu fiz na época foram feedbacks. Como é que fala? Feedbacks. Eu tomei a iniciativa de fazer feedbacks com alguns colegas. Sabe assim, eu chamava o cara para tomar um café. Velho, toma um café aqui, vamos conversar um negócio. Olha só, cara, eu tô achando que esse tipo de coisa, você é muito bom nisso, você faz isso, mas aqui você tá vacilando, aqui não sei o quê. Era um feedback informal, mas era um feedback. Sabe, eu comecei a fazer esse tipo de coisa de forma ativa e as pessoas, elas enxergavam valor naquilo. Eu tomei essa iniciativa. E com o tempo, gente, o tempo foi passando, eu comecei a conquistar a autoridade dessas pessoas. Sabe, isso tudo que eu fiz, não foi alguém que me pediu para fazer, eu peguei e fiz. Você tem que pensar mais ou menos assim, porra, o que um líder faz? Porra, um líder dá feedback, né, ele faz as seleções, ele faz reuniões querendo saber como é que está o andamento dos projetos. Eu pensei, pô, eu vou fazer o que um líder faz, já que eu quero me tornar um líder, vou antecipar, vou começar a fazer isso, de uma forma sem ferir a integridade de ninguém, sem atropelar ninguém. Então eu fiz isso, cara, e foi dando muito certo. Como eu estabeleci as metas, a partir do momento em que eu dava por atendido, né, aquele resultado-chave, eu ticava ele. Opa, isso aqui está atendido. Opa, isso aqui está atendido. Opa, isso aqui está atendido. Beleza, conquistei a autoridade da turma. Eu ia atendendo os meus objetivos. Tá? Daí eu continuei. Beleza, meu objetivo de financeiro. Deixa eu tentar acelerar aqui um pouco mais também. Meu objetivo eu tinha lá como objetivo, deixa eu voltar aqui no Instagram, ganhar mais. Como é que eu traduzi ele aqui para o meu financeiro, para o meu objetivo nas minhas OKRs? Melhorar os meus ganhos. Beleza, eu vou melhorar os meus ganhos. Como é que eu quero melhorar os meus ganhos? Na época, até na verdade, eu coloquei uma meta estabelecida em 20% e tal. Eu não especifiquei aqui, porque os meus objetivos-chave, eles eram mais com o intuito de serem atendidos do que eu ter um valor específico para buscar, porque não dependia só de mim. Né? E como eu falei aqui, o grande... a grande diferença, aliás, o grande erro que muitas pessoas cometem ao desenvolver um planejamento é colocar metas que não são eles, né, que eles não têm o poder sobre elas. Aí não pode. Eu também não tinha o poder de quanto que eu ia conseguir de aumento. Então, por isso que eu não especifiquei. Tinha a intenção dos 20%, mas eu não coloquei isso aqui como meta, uai. Se os caras me dessem 10%. Beleza, tava bom. Ok? Então, o que eu fiz aqui que tivesse a minha altura, que eu conseguia controlar o negócio? Eu falei o seguinte, uma das ações, pedir aumento. Ok? Como é que eu posso melhorar os meus ganhos? Bom, uma das formas é pedir aumento, é uma ação. Vou lá falar com o meu chefe, né, um aumentozinho aqui e tal, a galera gosta de mim, eu estou ajudando nessas coisas, eu estou fazendo esse tipo de reunião com a turma e tal.
né, claro, assim, tem os argumentos específicos para isso, mas eu coloquei isso como meta para mim, depois de 4 meses que eu comecei a fazer isso aqui tudo. Olha isso, gente. Eu pensei o seguinte, porra, se eu vou fazer 8 reuniões, vai dar 8 status report, eu vou começar, né, ou seja, eu vou começar a fazer as reuniões com o pessoal, eu me dei um prazo, eu coloquei aquele número 8, porque 8 semanas dariam aproximadamente ali 4 meses, né? Não, dá menos do que isso, na verdade. Errei as contas aqui agora, mas não importa. Não. Eu coloquei uma meta de 4 meses depois que eu iniciei essas ações aqui, eu pedi aumento. Então, é um objetivo específico com prazo dado. O que mais que eu fiz também? Bom, para aumentar meus ganhos, eu não preciso só pedir o aumento, eu posso fazer outras coisas. Então, por exemplo, coloquei ali para mim, vou fazer um projeto por fora, fazer um PUFA. Fazer um projetinho, não custa nada, né? Eu tenho tempo depois do horário ali, não atrapalho ninguém, na época eu não era casado. Né? E eu consegui uma renda extra, eu queria ganhar mais, né? Ou seja, eu queria melhorar os meus ganhos. Então, se não é na renda que eu estou tendo com a minha empresa, né? A empresa que eu estava trabalhando, é com um projeto por fora, né? Que poderia me dar outras experiências também. Coloquei, vou fazer um projetinho por fora, tá? E um outro objetivo que eu estipulei aqui, esse aqui na verdade eu não cumpri, eu só fiquei na intenção, mas eu trouxe aqui para vocês entenderem, a minha mãe é artista plástica, ela pinta quadros, pinta um monte de coisa e tal. Falei, pô, vou vender uns quadros da minha mãe, vou oferecer pro pessoal tal. Hoje eu até faria de outra forma, mas na época eu cheguei a pensar nisso, vou tirar uns 1.000 por mês aí vendendo os quadrinhos da minha mãe. Eu não fiz, mas era um objetivo que eu poderia ter atendido, né? Aliás, era uma key result que eu poderia atender para eu conseguir atender o meu objetivo de melhorar os ganhos. Ok? Aumentar as reservas. Como é que eu coloquei esse objetivo? Como é que eu fiz ele ser atendido? Falei, porra, vou colocar uma OKR. Todo ganho que eu tiver aqui desse lado de aumento, uma coisa não influenciava a outra lá no meu mapa, vocês lembram? Ou seja, melhorar os meus ganhos influenciavam no aumentar as minhas reservas. Então, o que eu fiz? Eu pensei aqui, porra, eu vou fazer uma aplicação no Tesouro de tudo aquilo que eu ganhar a mais do que aquilo que eu ganhava. Afinal de contas, eu estou melhorando os meus ganhos, estou aumentando os meus ganhos. Então, eu fiz isso. Né? A minha meta era todos. Tudo aquilo que eu ganhar mais, vou colocar no Tesouro. O Tesouro naquela época era bom. Hoje não é, hoje está uma bosta. Uma outra meta que eu coloquei para mim aqui, para aumentar as reservas. Gente, tem que ter criatividade. Eu falei, porra, eu vou diminuir o golo. Saia todo final de semana. Pô, se eu diminuir o golo, não um fim de semana sim, um fim de semana não, eu vou estar aumentando as minhas reservas, é óbvio. Vai refletir lá no final. Vocês estão entendendo? Porra, por que não? Vou colocar isso aqui. Somando isso tudo, gente, dá uma diferença. Outra coisa que fez diferença pra caramba, velho, no meu negócio na época, né, que eu trabalhava, que eu comecei a fazer esse tipo de coisa, eu ia todo dia de carro e eu gastava com estacionamento. Passei de metrô. Era de metrô. Puta, cara, não gastei mais gasolina, o estacionamento não precisava mais pagar, passei de metrô. Deu uma diferença significativa no meu orçamento que eu pude pegar para aumentar os meus ganhos. Gente, esses objetivos, igual eu tô falando, eles serviam para me motivar a continuar buscando o meu propósito. Tá? Então, assim, alguns não necessariamente vão ter impacto direto, mas vão ter de influência, vão ter indireto, eles vão me motivar. Eu precisava atender aquele objetivo de alguma forma. Tá? Então, ou seja, se não era de um lado, era do outro. É isso que faz dar certo um plano. A gente busca vários indicadores. O ideal é que a gente cumpra todos, que a gente atenda todos. Esse que é o detalhe, tá, gente? A gente tem que colocar aquilo que é factível, tá? A gente tem que tentar atender todos. Lá em cima, meus objetivos pessoais. Olha que doideira. Vocês lembram que eu falei que eu queria casar, né? Construir família. Coloquei lá, ó. Objetivo: construir família. Como é que eu vou atender esse objetivo? Porra, eu vou colocar um projeto, casar em 2 anos. Na época eu fiz isso. Vou casar em 2 anos, fazer um projetinho aqui, tá? Não precisa casar na igreja, vou casar só no civil, faço um esquemazinho. Pronto.
Coloquei isso como objetivo, ter filhos dentro de um prazo ali de 5 anos que eu coloquei para mim, eu realmente estipulei isso para mim. Por quê? Isso me motivava, gente. Eu quero desenvolver a carreira para ter esse tipo de coisa. Então, eu planejei isso, eu fiz um objetivo para isso. Né? E para eu conseguir atender isso bem, eu tinha que estar com o meu financeiro resolvido. É a conexão dos objetivos. Né? Eu tinha que aumentar as minhas reservas, senão não dava certo. Né? Como é que eu crio a segurança? Eu coloquei ali, criar segurança, né? Que meu último objetivo pessoal ali. Pô, eu crio a minha segurança. Olha que doideira que eu coloquei. Aumentando as minhas reservas em um montante que me atendesse por 1 ano. Tá, gente? Esse era o meu objetivo. Para eu atender o meu objetivo de ter segurança, eu vou aumentar as minhas reservas para eu conseguir ficar 1 ano sem trabalhar, assim, emergência. Fudeu, 1 ano, estou desempregado, o que é que eu vou fazer? Eu tenho 1 ano de salário. Eu tinha que ter essa reserva de emergência, era a minha meta. Eu precisava construir esse tipo de coisa. Todo esse meu planejamento de orçamento e ganhar mais tinha que promover esse tipo de coisa. E eu passei a buscar isso. Tá? Outra coisa que me ajudava a melhorar a minha segurança. Putz, atualizar currículo na Cato e no Vagas BR. Acho que nem existe Vagas BR mais, mas na época tinha. Cara, isso para mim resolvia, assim, sabe? Eu preciso atualizar meu currículo. Beleza, eu também me atualizava tecnologicamente e tal, mas o mercado tem que saber que eu existo. Então, vou manter esses currículos meus atualizados lá. Beleza, cheguei, atualizei aquele currículo meu lá na Cato, pum, tiquei, acabou. Atendido aquele objetivo. Né? Aquele Key Results. Gente, tá claro? Vocês entenderam aqui como é que constrói esse tipo de coisa, gente? Agora, tudo isso aqui que eu falei, nós já estamos partindo para a ação. Sabe assim, todo aquele processo que nós passamos, né, nas lives anteriores, quem me acompanhou lá desde o início, onde nós pensamos nos resultados esperados, aquilo que eu já falei, né? Que aqui eu estou chamando de propósito agora, né, porque objetivos agora nós criamos alguns outros. Passamos por resultados esperados, fizemos... né, nós temos clareza de qual é a nossa competência de alavanca, aquela que a gente pode dar mais foco, que foi o que eu fiz. Como é que eu dei a competência? Né, eu falei que na época a minha competência de alavanca era comunicação. Então, como é que eu consegui desenvolver ela para conseguir desenvolver todas as outras? Porra, eu criei um objetivo de melhorar a minha comunicação, cara. Se eu fizer isso, eu impulsiono todas as outras. As coisas se conectam. Né? A gente passou pelo SWOT para aproveitar as oportunidades que a gente tinha, né, que a gente tem aqui para desenvolver a nossa carreira. Eu aumentei o nosso grau de compromisso, liquidando os nossos sabotadores, aquilo que desanima a gente. Né, fiz um exercício ontem aqui, foi ontem não, foi anteontem, fiz um exercício anteontem aqui para nos ajudar a fazer isso. Então, gente, tudo isso foi para construir esse mapa, né, o anterior que eu desenhei lá atrás, e esses indicadores, porque é aqui agora que a gente começa a agir. É a partir desse momento que a gente coloca em prática o nosso plano. Agora a gente tem objetivo claro, prazo dado e expectativa criada. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Foi, porra, velho, foi punk. 1h48 minutos. Não, 1h20 de live até agora. Opa, apareceu aqui agora. Porra, a galera tá perguntando como é que foi o meu primeiro pedido de aumento. É mole? Olha isso. Putz, cara. Assim, vamos lá. Vou até falar um pouco. Cara, eu tive sucesso no meu primeiro pedido de aumento, tá? Assim, na verdade, foi muito doido, porque assim, existem as técnicas, né, gente, para se fazer isso. E quando eu fui pedir aumento, eu, na verdade, não deixei claro que eu estava pedindo aumento. Agora vai a maldade aí. Eu falei que eu queria era fazer mais, que eu podia mais, que eu queria mais responsabilidades, né? Que aquilo que eu estava fazendo ali, eu acho que eu conseguia contribuir mais. Foi dessa forma. E aí, quando eu falava isso, eu mostrava tudo aquilo que eu estava fazendo, além do que se esperava. Lembra dos 20%, né? Que eu falei? Que a gente tem que sempre fazer a mais.
Então, eu agia, eu fazia aquilo, mas eu guardei aquilo para na hora que era o momento de eu pedir aumento, eu cheguei e falei, cara, pois é, mas eu quero mais coisa, porque olha só, além disso tudo que tô fazendo, eu também tô fazendo isso, mas eu acho que eu posso mais aqui, a gente tá tendo esse tipo de resultado e tal. Então me dá mais responsabilidade. Vocês estão entendendo? Né, foi delicado, eu não fui direto ao ponto, porque, enfim, né, eu achei que era melhor dessa forma e deu certo. O aumento veio com uma promoção, e aí eu consegui me tornar líder de time, e depois eu fiz a mesma coisa, virei gerente, e é assim, gente, é assim que vai. Né? Mas que massa que vocês gostaram. O Pacheco falou que foi a melhor live de todas. Que massa, Pacheco. Foi a maior de todas também, eu acho. Que bom. Amanhã, gente, a gente finaliza esse programa de lives, né, que eu criei para a gente desenvolver esse planejamento. Assim, sendo bem sincero com vocês, em uma mentoria, essas ferramentas, esse processo, gente, não vem todo de uma vez como eu estou trazendo aqui, não, né? Que eu fiz uma live atrás da outra. Em uma mentoria, a gente dá um espaço de uma semana para dar uma digerida, para dar tempo do cara fazer o negócio, né, usar a ferramenta, escrever aquilo tudo que precisa e tal. Aqui, como é um processo de aprendizado, e até para mim também, né, eu estou trazendo isso aqui agora para o meio digital, foi um processo acelerado. Né? E é natural que talvez vocês cheguem aqui agora e, putz, alguma coisa está perdida, ou, sei lá, não deu para fazer bem alguma coisa, vocês sintam que está faltando algo e tal. É natural. O que eu recomendo é que depois vocês voltem no início, né, agora sabendo de todas as ferramentas que vocês têm, como que vocês podem usar, volta no início e refaz. Né, agora vocês sabem fazer, né, vocês passaram por isso. E se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesita me perguntar, cara, me manda uma mensagem aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu posso responder, eu posso fazer um vídeo exclusivo, às vezes, de uma pergunta, de uma dúvida que vocês têm, cara. Colocar aqui pra galera, cara. Agora eu tô entrando nisso e eu tô tendo um prazer imenso de estar fazendo isso. Vocês não sabem quanto, sabe? Amanhã eu vou finalizar fazendo um roadmap, fazendo uma revisão de tudo aquilo que a gente fez e, cara, deixando claro pra gente agora uma coisa que parece que não, mas dá muito impacto, cara, fazendo a gente entender qual que é a nossa missão. Todo mundo tem uma missão, cara, isso tudo que eu tô falando aqui agora, todo esse plano tal, a gente tá muito específico numa coisa. Agora, então, ou seja, todos os passos que eu dei foi trazer todo mundo para um foco. Amanhã eu vou devagar, eu vou ampliar isso aqui. Porque a missão, quando eu provocar, tem um método que você encontra a sua missão. Cara, a missão, ela é inspiradora. Quando você vê, cara, é para isso que eu faço tudo que eu estou fazendo e dá para descobrir, existe uma técnica que você chega na missão, cara, você dá razão para tudo que você fez. Aí você vira um monstro. É literalmente isso que eu estou falando, galera. Quando você chega na missão, você vira um monstro. É isso que eu vou fazer amanhã. Então amanhã, quem está me acompanhando aqui, prepara para virar um monstro. Beleza, gente? Abraço para todo mundo. Obrigado por vocês terem assistido. Eu gostei muito da live aqui também. E não deixa também de convidar o povo para participar, não. Chama a galera que vocês acham que pode fazer diferença para eles esse conteúdo. Obrigado, fiquem com Deus. Até!